A graça e a paz, meus amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal As Boas Novas de Cristo. Deus abençoe a você inscrito e a você que não é inscrito. Meus amados irmãos, quero estar compartilhando com os irmãos aqui uma rápida palavra aqui sobre João capítulo 10, né? Quando nós estamos nesse sistema religioso, né, que envolve, né, em favor dos templos, né, em favor do que acontece ali dentro, nós sempre lê a palavra, nós sempre lê o evangelho sempre em favor do que acontece lá. Mas quando Deus abre os teus olhos, quando Deus ele mostra para mim e para você a luz, o propósito do evangelho, você agora lê contra tudo aquilo, né, que os fermentos dos fariseus têm adentrado no nosso entendimento, e pela palavra nós somos limpos, né? É essa palavra que nós somos limpos, a palavra que limpa o nosso entendimento e tira o véu, o véu que está atrapalhando de nós enxergar o propósito da graça de Cristo, né? E se nós não tiver esse propósito, se nós não entender esse propósito da graça de Cristo, nós não vai entender o que Jesus fez na cruz do Calvário por mim e por você. João 10, no versículo 1 e diante, acompanhe comigo e vai aí percebendo aí. Eu vou tentar tá trazendo aqui algumas colocações de cada versículo, ok? O pastor e seu rebanho, olha só. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Olha aqui, Deus, o Senhor Jesus, ele já vai falando que aquele que se considera, entendeu? Que já vem querendo dizer ser alguma coisa sem antes conhecer quem é ele, sem antes receber o seu evangelho, sem antes passar por ele, entendeu? Ele já é assaltante, já é ladrão. Tem pessoas que estão chegando e dizendo que são pastor, tem pessoas que estão dizendo que ele é isso, que ele é aquilo, tá entendendo? Então essas pessoas já é assaltante porque elas não receberam dom, elas só têm nome, elas só têm cargo, tá? Estão se pronunciando ser pastores aí e colocando as ovelhas debaixo de regras, entendeu? Debaixo de leis, em práticas que o Senhor não agrada, que o Senhor não permitiu fazer isso com suas ovelhas, né? E o povo está fazendo o quê? O povo está interpretando, não está respeitando o tempo, época, e estão aplicando nos dias de hoje, fora do texto, fora do contexto, né? Pregando versículo isolado e se prendendo a isso. Então isso é errado. Versículo 2, aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Olha só, o porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Aqui está falando de intimidade com as ovelhas, né? De intimidade com as ovelhas. E o que é isso? É aproximação com as ovelhas. É uma pessoa que está ali cuidando das ovelhas da forma que o Pai quer, que Deus ele quer que cuide das suas ovelhas, e não da forma que nós estamos vendo aí, meus amados irmãos. A maior prova que eu e você não estava sendo cuidado é o engano, é as mentiras, entendeu? Que foram implantados em nós. Essa é a melhor prova, essa daí é a maior prova que essas pessoas nenhum amor tem pelas ovelhas, é de não mostrar a verdade, entendeu? É de negar a verdade, porque sabendo se mostrasse a verdade, as ovelhas iam seguir a voz do seu bom pastor. E aqueles que são chamados, né? Como um exemplo, o apóstolo Paulo, como os demais discípulos, a intenção deles não era que o povo ficasse debaixo das suas regras. Eles estavam ensinando, não eram regras deles, eles estavam ensinando regras do Espírito, para que o povo chegasse numa maturidade ao ponto de caminhar sozinho, entender que adorar o Pai em Espírito e em verdade não é por debaixo de regras, não é por horário marcado, é por liberdade, é por amor a Ele, em Espírito e em verdade, e entender que o que o Messias veio trazer foi um reino espiritual que está muito além do que estão mencionando aí. Versículo 3, o porteiro, né, abre as portas, as ovelhas ouvem sua voz, foi o que eu falei aqui, e
e depois chama elas pelos nomes e as leva para fora. Versículo 4: depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas os seguem, porque conhece a sua voz. Então aqui está falando da pessoa que passa pelo conhecimento. E passar pela porta, meus amados irmãos, é nascer de novo. E o nascer de novo é muito além do que nós aprendemos. Nascer do Espírito, meus amados irmãos, não é dessa forma. Já pegar as escrituras, o povo já sai pregando, já sai dizendo que sabe, que é assim, sem conhecer, meus amados irmãos, e passa os mesmos fermentos que vem aprendendo faz anos, meus amados, e aí ensinando o povo errado, e o povo pratica errado, achando que está agradando a Deus, e quando menos espera, está negando a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Não estão recebendo a graça, estão voltando para a maldição da cruz, porque quando você começa a se justificar pelas obras, né? Batismo nas águas é obra, prática de Santa Ceia é obra, dízimo, né, é obra também, querendo se justificar por essas coisas, meus amados irmãos. Então essas coisas aí são práticas que não é para o povo gentio, para nós. Essas coisas aí não era válido para nós hoje. Isso aí aconteceu antigamente, tudo tinha um propósito, mas o que ensinaram é coisas fora da palavra do Senhor, né? Fora do propósito que Deus tinha para a sua igreja. E até hoje está sendo praticado por causa de quê? Os lobos, os assalariados que está aqui em João capítulo 10. Vamos ver aqui. Agora vem no versículo 5: mas nunca seguirão um estranho, na verdade fugirão dele. Então a questão é, aquele povo que Deus está despertando dessa mentira, eles não estão mais seguindo o estranho, entendeu? Eles não estão mais seguindo conversa de homens, eles não estão seguindo mais regras de homens, porque a sua vida agora, ela tem uma regra. Qual é a regra? A regra do Espírito, a regra da palavra, que não precisa de regras de homem para estar ali te aplicando dia, hora e noite, para tu estar preso no templo, ainda mais em coisas que Deus não mandou ninguém levantar para estar prendendo o povo. Porque senão, como é que Paulo vai dizer que Cristo nos chamou para liberdade? Liberdade de quê? Daquilo que nos aprisiona. Então, quando você ainda está nessa dependência, você não entendeu o que é liberdade em Cristo. Porque você sempre está com algo na sua consciência, que tal hora, tal dia, você tem que estar em tal canto, porque você não vai por amor, você vai porque você tem uma obrigação, tá? E Deus não quer nada por obrigação. Você tem que entender que você tem o Espírito de Deus, faz morada. Ele fala com você, você que fica correndo atrás de profecia, de revelação. Então você não entendeu que o Espírito que habita em você é o mesmo, que Ele sabe o que está nos pensamentos de Deus. É Ele que entende os pensamentos do Senhor. Então Ele pode passar para você mesmo aí dentro de você, se você tiver, lógico, praticando os frutos do Espírito. Se você não tiver com a vida voltada para os desejos da carne, se você tiver com a vida de exemplo de luz, né, que agrade ao Espírito de Deus, que agrade ao Senhor, com certeza esse Espírito de Deus, o Espírito da verdade, ele vai manifestar dentro de você, e muitos verão que você o adora em espírito e em verdade. Então essa liberdade que muitos não conseguem entender, e o bom pastor, ele está chamando as suas ovelhas para sair de quê? Do aprisco dos lobos, do aprisco dos mentirosos, do aprisco dos gananciosos, que estão enganando as ovelhas. Essa pregação aqui, muitos pegam nos templos e é a favor para prender o povo lá. Mas não, esse pastor aqui, o verdadeiro pastor, ele veio para tirar o povo dessas mentiras, ele veio para tirar o povo dessas prisões, ele veio para tirar o povo dessas regras, porque ele quer que nós avance para o conhecimento, ele quer que o povo avance para quê? Para o amadurecimento. Ele quer que o povo avance
para o objetivo da morte dele, que foi nos salvar, nos libertar de tudo que nos aprisiona. Ele disse: eu vou morar neles, eu quero morar dentro deles, eu quero habitar neles. Então, meus amados irmãos, Deus habita em você. Deus, ele quer habitar em você. Ele não quer ficar indo de você e saindo, indo de você e saindo como parece, porque muitos parecem que é isso, que de noite Deus está nele e amanhã não está. Que negócio é esse? Está errado. Então nós devemos abrir os olhos para isso. Olha aqui no versículo 7, no versículo 6, Jesus usou essa comparação, mas eles não a compreenderam o que ele estava falando. Ou seja, quem está no sistema religioso não entende as comparações de Jesus. Eles acham que é aquilo que eles estão lendo, eles acham que é aquilo ali na matéria, mas Jesus, ele falava de uma forma espiritual, e o povo acha que ser espiritual é ficar vendo, sei lá, vendo os demônios, eles acham que espiritual é isso. Meu amado, você está muito enganado. Ser espiritual é muito mais além do que isso. É entender as coisas de Deus. Porque se você dizer para mim que é espiritual porque você vê o demônio, vê, seja lá, o que é que você anda vendo, mas, meu amado, mas você nunca enxerga que o que você está fazendo, defendendo batismo nas águas, defendendo essas coisas que é prática da lei, que é justificação em obras. Então essas coisas aí, você não tem a visão espiritual de entender que isso aí está negando o sacrifício de Jesus. Você está dizendo que o que Jesus fez não é para você viver pela fé. Você não está vivendo na fé, você está vivendo pela obra. E a graça, a morte de Cristo fez para nós viver pela fé e não por obras. Mas muitos estão ainda insistindo nisso. Isso aí está errado. Está certo para quem está lá no sistema, mas certo de uma forma errada. Então cuidado, abra os olhos enquanto é tempo, porque Deus, ele não quer isso para mim e para você. Olha aqui, versículo 7. Versículo 7, então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Pronto, quero ver esses homens aí, eles nunca passaram pela porta das ovelhas. Eles nunca passaram pela porta das ovelhas. Passar pela porta das ovelhas é nascer de novo verdadeiramente. E quem nasce de novo guia as ovelhas para o caminho do propósito da graça. É o propósito da liberdade. Guia as ovelhas para o verdadeiro pastor, para ela entender que ela tem um só pastor. Né? Que ela tem um único pastor, que é o Jesus Cristo. Mas não, eles guiam elas para eles mesmos, para dizer que eles são o pastor, que elas devem satisfação a eles, sendo mentira. E se nós não se despertar nisso, nós estamos sendo enganados. Eu, mas não, graças a Deus. Mas você que está me ouvindo, se você estiver debaixo disso aí, meu amado, minha amada, lamento, mas você está sendo enganado por esses homens. Nós devemos vigiar. Digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Versículo 8, todos os que vieram antes de mim eram ladrões. Olha aí, todos que vieram antes de mim. Ou seja, Jesus já estava falando que os que vieram antes, sabe, eles não guiaram o povo para a verdade. Eles não guiaram, o povo se desviava. Lá em Ezequiel 34 também já estava mostrando, e Deus já tinha feito a promessa que havia um pastor, um pastor que ia fazer isso, né? E os que apareceram, que está lá no Novo Testamento, lá em Efésios, né? Que Deus designou alguns para mestre, para profeta, eles foram para isso também, para guiar as ovelhas, não para botar regras, entendeu? Não para botar regras, para prender o povo, não. Foi para guiar, levar eles para o amadurecimento, entender o propósito do verdadeiro evangelho da graça. Para quê? Para você achar que a salvação ia ser de graça, de maneira nenhuma. Ele pagou o preço. Agora, se você não saber o que é tomar do sangue, não saber o que é comer do corpo, se você não saber o que é beber da água e comer do pão, que é ele, você vai achar que está sendo salvo, e não está. Por causa de quê? Por causa de mim? Não. Por causa das práticas que nega o que ele fez. Essa é a realidade. E aqui está escrito: esses que vieram antes de mim são assaltantes, mas as ovelhas não as ouviram.
Por quê? Porque as ovelhas elas não sabem a quem ouvir, porque elas não ainda ouviu a voz do seu bom pastor. Mas só que tem muitos que estão sendo enganados, achando que eles são os pastores que estão guiando para o verdadeiro pastor. Não está não, eles estão guiando para os lobos, tá? Os lobos é que estão se satisfazendo dessas pessoas inocentes, mas o bom pastor ele está levantando pessoas para despertar, para libertar essas vidas da garra desses lobos que estão disfarçados.